5 pessoas que nunca se viram antes estão agora presas em um elevador de um grande prédio comercial. Mas uma delas é o demônio. Há salvação para as outras 4? Confere comigo depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui para mais um vídeo do canal, meus queridos amigos. Eu sou o Juninho. Nesse vídeo vamos falar sobre esse filme de nome traduzido para o português, Demônio, do original Devil. Esse filme é um filme da Universal Pictures. Ele é produzido e de roteiro de M. Night Shyamalan, aquele mesmo de filmes como O Sexto Sentido, A Visita, a trilogia do Fragmentado, que tem Corpo Fechado, Fragmentado, Vidro. Esse M. Night Shyamalan também fez Avatar, O Último Mestre do Ar, entre alguns outros filmes bastante interessantes. E nesse filme Demônio, ele traz uma premissa muito interessante, que você tem um prédio comercial com 5 pessoas que nunca se viram antes, e elas estão presas num elevador ali que teve algum problema técnico, e começa-se a gerar todo um clima de tensão para salvar as pessoas que estão ali dentro, mas as histórias dessas pessoas, o background desses personagens, ele acaba causando muita intriga do lado de fora, por parte da investigação, dos policiais, dos funcionários do prédio. É um filme com uma atmosfera muito interessante. Então, nesse filme Demônio, de 2010, nós vamos tratar algumas situações um tanto quanto peculiares. Essa primeira parte aqui é uma parte sem spoilers, onde nós vamos comentar algumas coisas sobre o filme, e depois então vai ter uma tela de aviso e vamos entrar numa parte com spoilers. Eu super recomendo, ele é um filme não tão recente e de uma grande produtora. A Universal Pictures é uma produtora gigantesca, M. Night Shyamalan, um baita de um profissional, só que ele também tem altos e baixos, tem hora que ele acerta demais, tem hora que ele erra demais. Mas nesse filme particularmente, confesso que eu assisti ele pela 3ª vez para poder fazer esse vídeo para vocês. Eu já tinha assistido umas 2 vezes aí há uns anos atrás, e quando eu me propus a fazer o vídeo comentando esse filme aqui para vocês no canal, eu assisti ele novamente e relembrando bastante coisas, pegando alguns outros detalhes que não tinha percebido antes com um olhar mais criterioso, não tinha a pretensão de trazer esse filme comentado para vocês aqui. Acabei pegando algumas informações que eu acredito que vão agregar bastante para você. Você que acompanha o meu canal, você que é meu inscrito, você que está aqui pela primeira vez, vai perceber, ou já percebeu, que o meu trabalho é centrado em teologia, ciência, história, e nós vamos tratar esses aspectos dentro do filme e como ele pode contribuir para um entendimento, uma filosofia, e esse filme tem muito o que nos trazer. Eu queria aproveitar e agradecer o último vídeo que eu fiz sobre o filme Nefarious. Teve uma receptividade muito boa, tanto dos meus inscritos quanto dos novos inscritos que vieram por causa desse vídeo. Depois que você assistir esse, você vai lá e na tela final tem o link para ele, você corre lá e assiste Nefarious, se você ainda não assistiu o meu vídeo comentando sobre ele. Eu queria aproveitar essa oportunidade, além de agradecer demais a esse engajamento que todos estão tendo comigo, aqueles que passaram a me conhecer. Eu queria deixar bem claro que você pode manifestar a sua opinião contrária nos comentários, você pode se manifestar contrário ao meu posicionamento, ao meu entendimento, à minha ideologia, desde que você não agrida com palavras a minha fé, a minha pessoa. Você pode colocar lá o que você quiser, que você não concorda, que você acha que não tem nada a ver o que eu falei, que eu sou burro, que eu não entendo nada. Fica à vontade. Não ofendendo a minha religião, não ofendendo a minha fé, não ofendendo a minha pessoa e a minha família. O seu posicionamento contrário é muito bem-vindo neste canal, porque este canal foi criado em razão do meu posicionamento contrário à maioria dos dogmas padronizados que nós temos por aí. E o propósito desse canal é transformação da mente, a metanoia. Então você que pensa diferente, você que nem gosta de mim, é sempre muito bem-vindo aqui. E você que me acompanha, que gosta do que eu faço, você também é muito bem-vindo e você é muito importante para a continuidade da existência desse canal. Então, nessa parte sem spoilers,
nós temos uma premissa básica que você encontra na sinopse do próprio filme. Você tem um prédio comercial muito grande, né? O filme começa ali com uma investigação paralela à história desse elevador, uma investigação de um suicídio desse mesmo prédio comercial. E então você tem ali uma ocasião de 5 pessoas diferentes que estão entrando nesse elevador, cada uma para parar num andar com uma finalidade. E ali começam a acontecer situações dentro do elevador com essas pessoas muito intrigantes. Tá? Eu aproveito e digo que esse filme é um filme que você tem que tomar um certo cuidado ao assistir ele, por exemplo, com crianças, ou até mesmo com pessoas que não gostam desse gênero. Esse filme é um filme de terror propriamente dito, clássico, mas ele tem uma bagagem teológica e filosófica muito forte, razão pela qual ele está aqui neste canal, mas ele tem cenas ali das mortes, da violência que acontece dentro do elevador, são cenas que já não são tão interessantes de assistir com determinados grupos de pessoas. Se você que está aqui no canal é maioritariamente religioso e não tem apreço por esse tipo de filme, com esse tipo de cenas de violência, não é recomendável. Assistir com crianças também não é muito recomendável, tá? Mas as cenas também têm uma dosagem ali. Elas mostram de forma que impacta, mas não é algo visualmente agressivo, não tem o excesso de mutilação, de sangue. Está presente, mas tem cena, por exemplo, de novela, de assassinato, perseguição, que tá ali, tá equivalente, tá? A cena de seriado aí tá bem equivalente. Tá? Então é um filme ali para, sei lá, de maiores de 16, essa classificação está sendo por minha conta, tá? Mas dentro desse elevador tem várias situações que chegam às vias de fato das pessoas uma matar a outra, e é interessante que, conforme já antecipado, uma dessas pessoas dentro do elevador ela é o demônio. Isso é revelado da primeira metade do filme em diante, então isso não seria eu entregar para você o final e nem estragar a sua experiência. A começar pelo filme, que tem uma narrativa, né, do investigador contando uma história que a mãe dele contava para ele, né, e isso vai ficando claro, né, tem um dos monitores ali que vigiam, né, os elevadores através das câmeras, né, todas as dependências do prédio comercial. Ele é religioso, ele também começa, ele mesmo dá pistas de que ele acredita que é uma ação demoníaca que está acontecendo dentro do elevador, e acaba que, no final das contas, a história dessas pessoas está relacionada com aqueles que estão assistindo ela de fora, em especial o investigador. E no final tem um grande plot twist que, confesso, pega de surpresa, traz uma mensagem bem forte, mas ela nos ensina sobre fundamentos básicos da convivência humana. Situações onde, às vezes, eu preciso superar as minhas próprias amarguras, minhas próprias derrotas, os meus traumas, e tentar viver bem com as pessoas que estão ao meu redor, também com as suas amarguras, os seus traumas. E essa lição ela é muito profunda. Esse filme ele tem um contexto religioso muito claro, ele trata a questão da dualidade entre o bem e o mal, entre Deus e o demônio. Inclusive é com uma citação dessas que encerra o filme, né, o investigador que está narrando essa história que a mãe dele contava quando ele era pequeno, no final fala, isso também não é um spoiler, mas no final da narrativa fala, né, que a mãe dele dizia para ele: meu filho, não tenha medo, porque se existe um demônio, há de existir também um Deus, porque para que exista um tem que existir o outro. E isso fica claro nesse filme após o desfecho dele. Um desfecho que, confesso, ele é surpreendente. Pode parecer forçado depois que você entende o propósito de tudo aquilo que aconteceu no elevador, pode parecer um desfecho forçado, mas ele acaba sendo imprevisível, porque a construção dos personagens ao longo do filme, ela indica que vai acontecer algo diferente no final. Vou me expressar melhor. A construção dos personagens, ela aponta uma situação que provavelmente acontecerá no final, e o plot twist é que os personagens se desconstroem daquilo que o filme vem montando pela experiência que eles tiveram ali do elevador. Então toda a construção de personagem aponta para um desfecho, mas aquela experiência do elevador é tão impactante que
eles se desconstroem nas suas convicções, na sua fé ou na ausência dela e acabam tendo um final diferente, inesperado, forte, impactante e para a gente parar e pensar. Conforme você viu na thumb aí, tudo gira em torno da confissão. E como a confissão, né, de experiências traumáticas ou coisas em oculto, culpa, sentimento de culpa, a confissão ela pode ser libertadora. Tá? E tentando não dar spoilers, tudo se resume a isso, a você entender a sua condição, a sua vida nesse momento, você conseguir olhar para o passado e lidar com problemas não resolvidos, você olhar para os seus traumas, para a sua culpa e você resolver encarar de frente, porque você se vê diante de uma situação onde o passado acaba não sendo assim tão ruim que você não possa encará-lo para resolver aquilo de uma vez. Tá? O que eu posso dizer por hora é isso, que você assista esse filme, eu super recomendo, talvez até você tenha assistido, esse filme atualmente está no catálogo da Netflix. Esse filme, ele possivelmente você já assistiu ele em algum streaming ou alugou em DVD, porque por ser da Universal, ele acaba tendo um alcance muito maior, não é uma produção independente, ele também não foi limitado em questão de locadoras e tal, então não é difícil encontrá-lo. Tá? Inclusive na pesquisa do Google aqui, o primeiro link que apareceu aqui para mim, eu cliquei e já era um site ali de filmes gratuitos, né? E ele estava dublado bonitinho, é um filme relativamente antigo, e eu consegui assistir sem nenhum problema, boa qualidade de imagem, boa qualidade de som, então você não vai ter dificuldades. Recomendo que você assista com a mente aberta, sem preconceitos por ser um filme de terror, e você talvez um religioso, né, o que acaba sendo um pouco incompatível, mas assista, atente-se à mensagem, aos pequenos sinais, e eu super recomendo que você assista esse filme, chama-se Demônio. Agora sim, vamos para a parte com spoilers. E esse filme, ele logo de cara, começa com um suicídio, né? Alguém pula desse prédio comercial e ele cai em cima de um caminhão ali, em frente ao prédio. E o investigador está conversando com um amigo dele, e a conversa deles é tipo, cara, você precisa esquecer o passado, segue em frente, limpa o teu coração, a tua alma, né? Perdoa e segue em frente. E o policial, o investigador ali, que é o personagem, eu diria que tem dois personagens principais, né? 3, talvez, contando o demônio, enfim. O investigador, que é um dos personagens principais, ele fala, eu nunca vou perdoar uma pessoa, passaram-se 5 anos e eu ainda tenho aquele mesmo ódio de alguém que atropelou minha mulher e meu filho, não prestou socorro, não fez nada e nunca descobrimos quem foi, eu não consigo perdoar. É o sentimento do investigador. E ali então você já passa para dentro do prédio, onde as pessoas ali estão entrando, cada um com a sua motivação. Você vai ter 5 pessoas, você tem uma senhora de idade já, que ela é de pequenos furtos, né? Tem cenas que quando eles estão investigando o background, a história desses personagens, eles flagram ali na câmera ela roubando a carteira de uma pessoa e tal. Ela é uma senhorinha ali da mão leve. Você tem um vendedor que depois o background vai dizer que esse cara, no esquema de pirâmide, prejudicou muita gente. Teve pessoas que até suicidaram porque perderam tudo. Você tem uma moça ali que ela aparenta ser alguém importante, rica, casada com alguém importante. Depois você vai descobrir que ela tem processos ali por ter chantageado, né, homens importantes, casados, que supostamente teriam seduzido ela, e ela processa eles então e vive desses pequenos golpes. Você tem um segurança, que é um novato ali na empresa de segurança do prédio mesmo. Ele é funcionário ali de uma empresa terceirizada de segurança do prédio. E ele tem um histórico de violência, de agressão, ele tem passagem pela polícia por agressão. E você tem o mecânico, que a princípio o filme diz que ele não se identifica. Ele mesmo, durante o momento ali do elevador, ele conta que ele teve passagem pelo Afeganistão, ele é soldado treinado, e ele é um mecânico, ele dá manutenção em máquinas e equipamentos. E num dado momento, você tem uma história paralela, que é a investigação do suicídio, e você tem esse pessoal dentro do elevador. Depois que eles saem ali, aí 2 coisas interessantes que já começam a apontar no início do filme, é que
o prédio comercial é número 333 e o elevador é o elevador de número 6, não é no 6º andar, é o elevador de número 6, onde eles estão dentro ali e num dado momento do trajeto para eles chegar nos andares que eles querem, o elevador trava ali sem explicação nenhuma. Tá? Então você já tem o 333 e o elevador de número 6 que já te dão indícios do tipo de atuação que está acontecendo dentro daquele prédio especificamente, daquele prédio como um todo, não somente no elevador. A investigação paralela ela acaba se juntando no momento em que o investigador, esse da mágoa, né, que a família foi morta, esse investigador ele começa a olhar essa questão do suicídio, né, do início do filme. Isso leva ele até o prédio, né, por causa da distância que o caminhão percorre, não tinha vidro ali no lugar onde o corpo é encontrado, então quer dizer que ele caiu num outro lugar e foi levado para ali. A investigação vai levando o investigador até o prédio. E quando ele está ali, realmente próximo do prédio, ele recebe uma chamada de dentro do prédio para que a polícia fosse lá investigar. Porque dentro do prédio, aquelas pessoas do elevador, começa a acontecer uma sequência de eventos, né, um padrão de eventos, que cada vez que a luz se apaga, quando ela reacende alguma das pessoas ali dentro do elevador, dessas 5 pessoas, ela está ferida. A princípio, a moça, né, essa moça que depois a gente descobre que vivia de pequenos golpes ali, de chantagem e tal, ela está com um machucado muito grande nas costas, assim, que ela diz que ela sente como se ela tivesse sido mordida. E de fato ela tem uma ferida bem feia. Só que assim, tipo, uma boca enorme tivesse mordido ela. E aí começa aquela neurose de dentro ali, quem que é que machucou ela. Todo mundo acaba sendo suspeito de todo mundo. Quem está do lado de fora monitorando são 2 seguranças, né, que monitoram todo o circuito interno de câmeras do prédio. Um deles é muito religioso, que é aquele estereótipo lá do latino-americano que é religioso. E é interessante que esse vigilante, né, esse segurança aí do monitoramento, de vez em quando ele está olhando para a tela da câmera que está dentro do elevador e ele fica vendo rosto assim. E esse rosto ele é diabólico, mas ele aparece assim num frame muito rápido. E ele meio que começa a sacar. E aí então, quando essa moça aparece machucada, o pessoal do prédio ali chama a polícia. E aí o investigador que está ali atende o chamado e vai para dentro do prédio, onde ele já estava meio que chegando por causa da investigação de suicídio. Paralelo a isso, ele pede para alguém ver a questão da janela lá em cima, né, de onde que alguém supostamente pulou. Aí eles têm uma informação que é dada durante o filme de que a vítima, né, que cai em cima do caminhão ali, a suicida, está segurando um terço. Eles já acham estranho alguém religioso suicidar, né, por essa crença teológica de que o suicídio condena, né, direto a pessoa ao inferno, à tortura eterna e tal. E uma das policiais que está lá em cima investigando do andar onde a janela quebrou e a pessoa pulou, tem um bilhete de despedida, onde a vítima ali, né, a futura suicida ali, ela escreve que ela estava ouvindo os passos do demônio se aproximar dela, e aí a melhor escolha foi pular. O pessoal acaba ficando, né, poxa, mas que tipo de bilhete estranho para deixar antes de um suicídio, né? E aí você tem no elevador ali, a luz apaga novamente. Interessante que nesse primeiro apagar das luzes, os indícios apontam ali de que aquele vendedor que fica chavecando o pessoal ali dentro, né, tentando vender as coisas dele mesmo naquela condição, teria machucado a moça. E ele acaba sendo o primeiro suspeito ali por eles, né? E nesse novo apagar das luzes, quando a luz reacende, ele está morto com um pedaço de vidro enfiado no pescoço, né? E aí o primeiro suspeito foi eliminado. E aí o pessoal começa o pessoal lá fora entra em estado de emergência. Fala, não, tem alguém se matando ali dentro. E aí eles começam a puxar a ficha de todo mundo. Aí é onde descobrem, né, que a moça, ela é esposa de alguém importante, que, né, ela tinha esse histórico de chantagem aí, de homens casados e tal. E descobrem que o segurança novato, o terceirizado ali, ele tinha esse histórico de agressão, ele tinha já, né, passagem pela polícia, tinha queixa contra ele. Descobre-se que a senhorinha ali, ela tem a mão leve e tal.
Sobre o mecânico é que eles acabam não descobrindo muita coisa, porque ele supostamente não teria sido identificado para entrar no prédio, não tinha dado o nome dele. E ele, por ser mecânico, estava sem a bolsa. Interessante que quando esse primeiro rapaz, o vendedor, ele morre, eles descobrem ali que ele tinha feito muitas pessoas perder o que elas tinham pelo esquema de pirâmide. E eles relatam isso, e aí começa aquela, vamos descobrir quem que tem alguma coisa contra ele. Aí é interessante que o cara, um dos conhecidos dele do prédio que ele estava indo encontrar, fala, tem uma lista aí de gente aí que ele fez perder tudo, né? O interessante é que segue-se um padrão em que cada vez que apaga as luzes, a partir daí, alguém já está morto quando a luz ela reacende. Aí você tem a segunda pessoa que morre, é a senhorinha, né, a da mão leve, e ela está pendurada no elevador assim por um cabo com a lâmpada, e eles começam a pensar, quem que teve força para, quando apagou a luz, assim, rapidinho, erguer ela, enforcar e deixar o corpo pendurado ali, né? E o interessante é que do lado de fora, o investigador ele começa a olhar e falar, cara, isso não tá certo. E aí aquele vigilante, né, o que monitorava as câmeras, que ele é religioso lá, o latino-americano, ele começa a falar, olha, de onde eu venho, a gente tem uma cultura, uma tradição, uma crença de que o demônio, quando ele chega num lugar, tudo começa a dar errado. As possibilidades sempre acabam indo para mais trágica. Ele faz até o teste da lei de Murphy, né? A probabilidade daquilo que tem que dar errado vai acontecer. Ele joga uma pizza, ela cai com o recheio para baixo. É um humor ali, é uma sacadinha de humor, mas que faz sentido dentro da teologia dele, né? E aí começa aquela coisa, a moça começa a manipular o segurança para que ele defenda ela do mecânico. E meio que lá fora, o investigador já está começando a desconfiar do mecânico porque ele não tinha dado o nome dele. E aí você tem ali um desencadear de eventos, né, que no próximo apagar das luzes, quem aparece morto é o segurança, que a moça estava manipulando para ficar contra o mecânico. E aí lá fora o investigador já está meio que se rendendo, né? Ele fala pro latino-americano lá, o vigilante, ele fala, olha, nessa sua história, nessa sua crença aí, como é que ela acaba? Aí o rapaz fala, todos morrem. Porque é onde o demônio chega para pegar aqueles que já estão condenados pelas suas culpas, os seus crimes do passado, ele leva todos. Não tem nada que possa impedir. E aí o policial, ali, o investigador, ele começa a pensar naquilo, ele mostra se alguém, né, que perdeu a crença em Deus pela revolta, né? Tanto que ele começa dizendo pro vigilante que eu não acredito em Deus, e ele mostra um bilhete, que é um cupom de lava-jato, escrito me desculpe, né? Que a pessoa que atropelou a família dele no passado deixou esse bilhete no para-brisa ali preso, né? E foi embora, não prestou atendimento, não fez nada. E aí o investigador fala, eu não acredito em Deus, porque olha onde é que tem justiça nisso, minha família foi morta, o cara só deixou um bilhete de desculpa. Mas com essa cadeia de eventos, o investigador começa a acreditar que realmente pode ter alguma coisa ali atuando, porque não faz sentido. E é interessante que tem um padrãozinho ali, que sempre que eles começam a desconfiar de alguém que está no elevador, aquele suspeito do momento é o que acaba morrendo em seguida. E aí fica o rapaz e a moça. No próximo momento, que as luzes apagam e reacendem, quem está morta é a moça. E aí só podia ser o rapaz. Só que na hora que sobra somente o rapaz, o investigador descobre o nome dele, porque a esposa desse rapaz, melhor dizendo, a noiva dele, ela vai até esse prédio comercial, né? O policial, quando ele desconfia que esse rapaz, o mecânico, era o suspeito, ele fala, se o cara é um mecânico, por que ele está sem ferramenta? Aí ele vai no banheiro lá, ele procura embaixo, ele acha a bolsa de ferramentas do rapaz e tem ferramentas de todo tipo ali. Aí ele pensa, esse cara deve ter mexido no elevador, porque com essas ferramentas aqui ele deve ter sabotado alguma coisa. E ele acaba virando o suspeito do momento. E em sequência acontece isso, a moça morre no apagar das luzes, né, quando reacende, e fica só o rapaz. Mas a noiva dele, ela entra na sala nessa hora, porque eles saem procurando ali no prédio pessoas que conheçam os que estão dentro do elevador, para saber mais sobre eles, as motivações e tal. E aí a moça fala, esse é meu noivo, e aí ela fala o sobrenome dele. Aí o investigador fala, isso é um sobrenome? Eu achei que era o nome de uma empresa.
Aí ele fala, não, mas então ele se identificou. Então quem é o suspeito? E aí vem o plot twist, cara. Quando ele tá sozinho ali, que descobrem que ele não era uma pessoa que não tinha se identificado, que ele era um mecânico credenciado para entrar no prédio, tudo certinho. Quem que é o demônio que se revela ali quando o rapaz está sozinho? A senhora de idade. E essa cena é cabulosa, porque ela levanta e ela tá com os olhos pretos, assim, a voz dela distorcida, bem aquele padrão de voz de demônio mesmo. E o interessante é que o pessoal que tá monitorando as câmeras vê tudo isso, né? Vê o rapaz sozinho, vê o corpo dela levantando, só que eles não conseguem ouvir o que tá acontecendo dentro do elevador, mas eles veem tudo. Então eles veem o corpo da mulher levantando, e nisso aí o investigador fica pasmo vendo aquilo. O segurança, né, que monitorava as câmeras lá, que é o religioso, né, o latino-americano, ele olha meio com aquela sensação de, cara, eu sabia que era o diabo e tal. E aquela senhora, né, que se revela já como demônio, ela começa a conversar com o rapaz, né, o mecânico, né, o Anthony. E ela fala, você sabe por que eu tô aqui, né, Anthony? E o rapaz, ele meio que fala, não, me leva no lugar da moça. Ela não merece isso, eu mereço muito mais pelo que eu fiz. E aí o demônio vai ficando bravo. Você quer barganhar comigo? O que você fez não tem perdão. Você acha que você é uma pessoa de bem? Você acha que você trocar de lugar com ela que está morrendo vai te fazer uma pessoa melhor? Né? O interessante é que antes da moça morrer, no último apagar das luzes, o investigador pergunta pro latino-americano, né, o monitorador lá, ele pergunta, olha, tem um jeito de salvar esse pessoal, né, dentro da sua crença? E aí o rapaz fala para ele, olha, tem um jeito, mas é bem difícil. Você tem que fazer as pessoas olharem para si mesmas e ver como elas são, encararem o que elas são, né, olhar para elas como elas realmente são, né, e confrontar o passado, a culpa. Aí o investigador ele começa a falar, olha, há uns anos atrás aconteceu algo com a minha família, e eu fiquei num quarto de hotel me embebedando e questionando e me revoltando, mas eu resolvi seguir em frente, porque eu preciso fazer algo melhor, eu preciso mudar e tal. Ele meio que vai dizendo ali das próprias dificuldades dele, aquele ódio que ele demonstra no começo do filme, né? E ele fala isso, né? E quando ele fala isso, o pessoal dentro do elevador, né, a moça e o rapaz que estão se apontando com um caco de vidro ali, eles meio que, não, vamos dar uma trégua, vamos soltar os vidros aqui. E na hora que parece que os ânimos iam acalmar, é o último apagar das luzes. Que aí quando reacende, a moça tá ali, né, perfurada com o vidro, só sobrou o rapaz, só que ela ainda tá, né, agonizando ali. Aí é quando o investigador, através da noiva, do mecânico, descobre o sobrenome dele, vê que ele se identificou, né, na entrada do prédio, na lista lá, né, que ele estava credenciado para entrar lá e tal. Ele estava indo para uma entrevista de emprego, né, ele provavelmente ia trabalhar como mecânico de manutenção ali pro prédio mesmo, e aí é quando o demônio se revela. E é interessante que esse segurança, né, o que monitora as câmeras aí, o religioso, ele fala que o demônio tem por característica cometer os seus atos diante de plateias, né, como se fosse um espetáculo. Ele gosta que os outros vejam ele punindo e tal, e é o que o demônio de fato faz. Ele aparece ali, todo mundo que está olhando as câmeras vê o que está acontecendo e tal. E então ali o Anthony, né, o mecânico, tenta barganhar com o demônio, falando, olha, leva ela, não leva ela não, me leva no lugar, eu mereço por coisas que eu fiz no passado e tal. E o demônio fala, não, você não pode barganhar, você não vai ser uma pessoa boa porque você fez isso agora. O que você fez não dá para esquecer, não dá para apagar assim. E o Anthony fica dizendo, não, por favor, eu me perdoa, eu me arrependo do que eu fiz, não deixa ela morrer não, me leva no lugar. O demônio vai ficando bravo, né? Até que o elevador despenca, o demônio meio que querendo apavorar ele. O elevador despenca e quando ele tá para chegar embaixo, o demônio trava o elevador. E aí ele fala, né, você não tem escapatória, eu vou te levar, eu tô aqui só por causa de você. Coisas do tipo, né, tô parafraseando. Aí tem um rádio, né, desses de walkie-talkie, né, de circuito interno, que ele cai dentro do elevador, porque eu esqueci de mencionar que um dos rapazes da manutenção tenta descer pelos cabos para ir lá prestar uma assistência para eles, ver o que aconteceu. Só que, né, por toda a ação demoníaca que está no prédio ali, tudo dando errado, as coisas acontecendo sempre para pior tendência,
o rapaz ele cai em cima do elevador, ele morre pela queda, e o walkie-talkie dele, né, o comunicador, cai dentro do elevador, né? E aí o Anthony, ele vê que tá do lado assim o comunicador, né, ele pega aquele walkie-talkie, né, e ele fala, né, há 5 anos atrás eu estava dirigindo, né, o meu carro em alta velocidade, tinha tomado algumas cervejas, e eu bati acidentalmente numa mulher e no seu filho, e eu não tive coragem de encarar aquilo, de arcar com a responsabilidade, eu não consegui. Aí fala, mas eu peço perdão, eu me arrependo pelo que eu fiz, eu sou culpado, eu mereço estar aqui, mereço morrer pelo que eu fiz, mas eu me arrependo, eu peço perdão. E quem que está ouvindo essa confissão de pecado? O investigador, porque a mulher e o filho que tinham sido atropelados pelo Anthony 5 anos atrás eram a família desse investigador. E aí você imagina a cabeça do cara, como é que ficou, o cara... Que ele, durante o filme ele fica dizendo, né, que ele não sabe o que fazer quando encontrar com o suspeito, se vai matar, o que vai falar, enfim. E aí essa confissão que ele faz, o demônio começa a olhar assim para ele, e aí ele olha bem e ele fala, que droga, eu queria tanto levar você, eu estava aqui só por sua causa, eu vim para te levar. E aí o demônio vai, interessante que é a senhorinha, né? O demônio, ele pega, dá aquela ajeitada no cabelo, né? Vira de lado assim, meio se prepara como quem vai sair fora, né? Dá aquela olhada assim pro Anthony e aí desaparece num apagar e acender de luzes novamente. E aí quando o demônio vai, o pessoal consegue, os bombeiros conseguem, né? Eles atravessam a parede ali, cavam, eles fazem um corte profundo na parede para tentar arrombar ali e entrar à força, só que aí o demônio faz com que o elevador vá lá para o primeiro andar e aí eles abrem a porta e resgatam o Anthony, tiram os corpos, né? E o investigador fica dizendo, cadê ela, cadê ela, cadê a mulher que levantou e estava conversando com você e tal? E ela desaparece, porque era o demônio, né? E é interessante que aí o investigador, ele tá ali já, né, se recompondo para ir embora, depois que teve a perícia, teve tudo. O Anthony, ele tá na recepção, né, tá algemado assim, e o investigador dá uma encarada nele assim, com aquele olhar de minha oportunidade agora de resolver esse problema, né, pôr esse ódio para fora, ou matar o cara, ou falar um monte, aquele olhar de quem tá indo ali com sede ao pote para fazer justiça e desabafar, enfim, né. Ele chega pro policial e fala, pode deixar que eu levo ele pra delegacia. E aí o policial, ele coloca o Anthony no banco de trás, e ele tá dirigindo, e depois de um certo tempo, o investigador, ele olha assim pelo retrovisor e fala, aquela família de 5 anos atrás que você atropelou, era minha família. Minha esposa e meu filho, que você matou. E aí você olha assim, o Anthony, ele tá com o olhar vidrado assim, espantado. Sabe aquela sensação de me ferrei, esse cara vai entrar comigo em algum beco aí e vai me matar. E aí você só vê a lágrima escorrendo, o olho dele abrindo assim. Só que aí é que tá o lance, cara. O investigador, ele olha e fala, eu esperei muito saber o que eu ia fazer, o que eu ia falar. Só que agora... Aí ele olha e fala, eu te perdoo. E é interessante que nessa parte a sonoplastia do filme, ela tá impecável, porque vem um drama, uma tensão, e de repente a música muda, né, de um acorde menor para um acorde maior, com aquele alívio, né? E aí você tem a continuação da narrativa que ele dá da história da mãe dele, né, que ele fala, né, que demônio existe, mas não é para se preocupar, porque se existe um demônio, há de existir um Deus, e aí a música vai melhorando, e aí vai abrindo, né, assim, sobre a cidade, né, e durante todo o filme o tempo vai fechando, chega a chover, escurece tudo, e nessa parte você vê que a paisagem está abrindo, né, tá clareando, ou seja, né, foi superado aquilo. E aí o filme termina. E, cara, que filmaço, que construção de atmosfera. É um filme curtinho, são 80 minutos, é 1h20 de filme, mas a construção dos personagens dentro do elevador, com poucos cenários, o background ali que faz com que qualquer um ali seja um suspeito, e você tem ali as motivações, e tem essa questão do trauma, da amargura do investigador, essa questão da religiosidade, e das coisas que estão acontecendo no prédio são meio sombrias, né? Tem uma presença maligna atuando ali, e
E tudo acaba culminando para o ato final, que é sensacional. Que é o Anthony tinha esse crime, né? Todos os que estão no elevador ali, eles tinham culpas e crimes do passado que eles não confessaram, que eles não resolveram. Todos ali eram merecedores de punição, por assim dizer. Mas a atitude do Anthony de primeiro querer salvar a moça, dando a vida no lugar, e o demônio dizendo, não é suficiente, você não vai ser uma pessoa boa fazendo isso. E ali o Anthony resolve confessar o crime do passado, que é o crime que vinha construindo o personagem do investigador e como aquilo impactou no trauma dele. E aí você tem uma confissão, e a mensagem poderosa desse filme, que é um texto que também está em Provérbios, né, se você puder acompanhar, abre aí em Provérbios, capítulo de número 28, no verso 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E é exatamente o que acontece. No momento que o Anthony confessa esse crime, esse homicídio, né, do passado, o demônio já não tem mais poder sobre ele. E o demônio fala, que droga, eu queria tanto levar você, eu vim aqui só por sua causa. E aí ele vai embora, porque já não tem culpa mais sobre o Anthony. Ele confessou o seu pecado, ele resolveu o seu problema, o seu coração tá limpo, tá liberado, né? E aí você vê o efeito poderoso, e o investigador ele vê uma confissão de um homem diante de uma situação de morte ali, onde ficou evidente que era uma atuação maligna, da forma como tudo aconteceu. Você percebe ao longo do filme que o investigador vai começando a acreditar naquela hipótese daquele vigilante, né, o que monitorava as câmeras ali, que ele é religioso. Você vê que ele começa a dar crédito para a crença daquele homem, e o investigador vai tendo ali uma construção de um cara amargurado, com ódio, e no final ele é desconstruído pela experiência que ele passa ali no elevador. E aí, diante de uma atitude de um homem que confessa um crime, né, em face à morte, à condenação que ele estava sendo exposto, você vê que no final a motivação, em vez de fazer a justiça com as próprias mãos, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E isso culmina com o investigador, né, guiando o Anthony para a delegacia, e ele fala, cara, eu fiquei pensando por 5 anos o que eu ia fazer, o que eu ia dizer, mas hoje eu te perdoo. E é interessante como a música e o cenário contribuem, né? O tempo vai abrindo, vai estirando, a música ela vai passando de um acorde menor para um acorde maior, e você vê ali que todos resolveram os seus problemas mal resolvidos, né? Ou sem resolver. Né? O perdão pelo crime, a confissão de um pecado oculto, e como tudo isso é libertador e isso anula a ação demoníaca, né? Então a lição que esse filme traz, por mais que ele não seja um filme religioso, ele é sim um filme de terror, que tem violência gráfica, tem cena de violência, enfim. Ele tem uma mensagem poderosa que é mais eficiente que muitas pregações, porque as pregações hoje são antropocêntricas. É massageando o ego, você consegue, você pode, exija isso de Deus, você é o centro da criação, você é o centro da vontade. E esse filme ele é muito eficiente quando a mensagem dele é: você tem que encarar a sua culpa, os seus crimes, encarar o que você fez, assumir a responsabilidade pelos seus atos, confessar o seu pecado e arcar com as consequências. E em contrapartida, tem o personagem do investigador, que é, por pior que seja o que aconteceu para a sua vida, você não vai conseguir seguir adiante, prosperar e ter uma vida, uma certa estabilidade emocional, se você não perdoar, por mais injusto que pareça. Você tem 2 lições poderosas nesse filme. Você tem a confissão pelos pecados e como ela te traz a redenção e anula o poder demoníaco sobre você. E você tem o perdão de alguém que escolheu perdoar quando ele tem a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, mas entende que isso não mudaria o seu sentimento e não traria a família de volta. Então são 2 mensagens poderosíssimas que são mais eficientes que muita pregação que a gente ouve hoje em dia. Em resumo, vale muito a pena assistir esse filme Demônio. Tá? Atualmente está no Netflix, não sei quando você vai assistir, se ainda vai estar disponível. Eu assisti pelo link do Google, porque eu assisti no meu computador, para poder, né, trazer mais detalhes para vocês desse filme. Da outra vez que eu assisti, alguns anos atrás, era Netflix. Mas você acha no Google facinho, eu fiz a pesquisa, o primeiro link que apareceu já estava disponível com ótima qualidade de som. Tá? Super recomendo que você assista. Tá? É um filme que tem uma mensagem para a gente pensar, ele vai confrontar algumas coisas, né?
Acredito que todos nós temos situações do passado que nós temos que dar uma revisitada e ver se é passível de confissão ou de perdoar, né? E esse filme trata muito bem essa lição. Na minha opinião, ele é um ponto assim acertadíssimo do Shyamalan, diante de tantas coisas boas que ele fez e outras bagaceiras aí também, né? Tipo, né, o filme da praia, O Tempo, né? E ele tem um filme que vai ser o meu próximo filme que eu vou comentar numa outra oportunidade, caso vocês gostem, né, desse tipo de vídeo, que é o Batem à Porta, que tem o nosso queridinho Drax, Dave Bautista, que é um filme também de uma mensagem apocalíptica, né, escatológica, muito forte. E a gente futuramente comenta sobre ele. Então é isso, meus queridos amigos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Agradeço a você que chegou até aqui, que nos acompanha, que está chegando a primeira vez. É muito bem-vindo, concordando ou discordando, tá? Você então, que puder, nos ajude, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, curte se você gostou do trabalho, comente o que você achou, concordando ou discordando, se inscreve para receber mais desse meu material, para você também ter acesso a outras coisas que eu faço aqui no canal, da parte de teologia, ciência, história. E é isso, meus queridos. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.